Queridos irmãos e irmãs, celebramos esta Santa Missa da segunda-feira da 14ª semana do Tempo Comum. A liturgia de hoje nos apresenta dois exemplos magníficos de fé, na qual Jesus realiza dois grandes milagres. O primeiro, a cura da mulher que há 12 anos sofria de hemorragia, e depois a ressurreição da filha de Jairo, uma menina de 12 anos que infelizmente havia morrido. Podemos afirmar que Deus, Ele se deixa mover diante de um coração que tem fé. Por um outro lado, Deus, Ele não permite, Ele não admite que nós o tentemos com a nossa desconfiança. Por exemplo, Zacarias, diante do anjo Gabriel, ele duvidou. Ele, além de estar diante de um anjo, ele ainda queria ter prova daquilo que o anjo estava falando. O anjo simplesmente respondeu para ele: eu sou Gabriel, eu vivo na presença de Deus. Você ficará mudo até que tudo isso que eu estou falando se cumpra no tempo certo. E assim aconteceu. Nós não podemos desconfiar da vontade de Deus. Nós não podemos desconfiar do poder de Deus. Nós precisamos termos fé. Nós precisamos sermos aquelas pessoas que em tudo confia em Deus. Como nós cantamos no Salmo de hoje: vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Por que Deus se deixa mover diante daquelas pessoas que têm fé? Porque aquelas pessoas que têm fé são aquelas pessoas que confiam plenamente em Deus. São aquelas pessoas que vivem a infância espiritual. São aquelas pessoas que não crêem nas suas próprias forças, nas suas capacidades, nas suas habilidades, nos seus títulos, no dinheiro que tem. Mas é aquela pessoa que tudo espera em Deus. Isso é a infância espiritual que Santa Teresinha tanto nos ensina: se abandonar nas mãos de Deus, deixar que Deus providencie tudo, querer viver uma vida de acordo com a sua vontade. O Papa Bento XVI, no seu livro A Fé em Crise, ele nos diz que a crise do mundo moderno é uma crise de fé. Muitas pessoas, muitos católicos, muitos padres, muitos bispos já não têm mais fé. Mas padre, mas por que a nossa fé esfria? Porque nós não rezamos. A fé é um dom, é uma virtude teologal. Não basta apenas estudar, ter o conhecimento teórico. É necessário termos essa experiência concreta com Deus. Ou seja, é necessário oração. Oração significa ter intimidade com Deus. Ninguém tem intimidade com aquela pessoa que não o conhece. Então é necessário conviver com aquela pessoa. E conviver com Jesus Eucarístico, conviver com Deus, significa rezar. Se você não reza, se você não procura ter aquela oração de intimidade com Deus, provavelmente você é uma pessoa que não tem fé. Sua fé é bem pequena, já está morta há muito tempo. Qualquer vento que vier, não precisa nem vir uma tempestade. Basta bater um vento que você cai, né? Vai simplesmente desconfiar da graça de Deus. Então precisamos rezar e pedir a Deus que aumente a nossa fé. Como cantamos no canto de entrada, aquela antiga jaculatória da igreja, né? Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Santo Agostinho, ele nos diz o seguinte: que da fé brota a oração, e da oração que está sendo brotada se firma a nossa fé. Então fé e oração são duas realidades que não se separam. Precisamos ter fé para rezar e precisamos rezar para termos mais fé. E não tenham dúvida, meus irmãos, e não tenham medo. Tudo aquilo que vocês precisarem, tudo aquilo que for necessário para a sua santificação, para a santificação daquelas pessoas que vocês amam, não tenham medo, peçam com fé. É o próprio Cristo que diz: batei e vos será aberto, pedi e recebereis. Mas atenção, se aquilo que você está pedindo for da vontade de Deus, você vai receber, mas isso no tempo dele e não no seu tempo. Será que a conversão de Santo Agostinho não era da vontade de Deus?
Sim, era da vontade de Deus, porque Deus não quer que ninguém viva no pecado. Mas Santa Mônica chorou, Santa Mônica sofreu, Santa Mônica teve fé, Santa Mônica rezou e teve que esperar 30 anos para obter a conversão do seu filho. Então, quem somos nós para não esperarmos a vontade de Deus no tempo que Ele quer? Então, peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé e aprendamos também a aceitar a vontade dEle na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.